Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Insights com Cafeína. Você já passou por alguma situação que falaram que você foi grosseiro, mesmo você achando que não? Pois é, esse tema de hoje é para você. Como ser assertivo sem ser agressivo. E para isso, eu tenho hoje aqui comigo o Tiago Rosa. Ele é fonoaudiólogo, doutor em Ciências da Saúde, professor e coordenador dos cursos de especial de fonoaudiologia da PUC-Rio. É bom que ele já é especialista e já vai me corrigir. Mentira, a gente combinou antes que ele não vai fazer isso. Super obrigada, Tiago, pela sua participação, pela sua disponibilidade para a gente falar sobre um tema que eu até me enquadro. Normalmente as pessoas que trabalham comigo me acham um pouco rude, um pouco séria demais, mesmo quando eu apenas quero passar uma instrução. Então, qual é a sua primeira dica? Como a gente consegue trazer uma seriedade para o assunto e sem parecer que a gente está brigando com a pessoa, que a gente está sendo rude? Primeiramente, eu quero agradecer muito por esse convite. A Érica já foi minha aluna e eu adoro ver os meus alunos voarem, crescerem. E agora, você palestrando, conduzindo um podcast, que maravilha. Acredito que eu tenha servido em alguma coisa na sua vida. Muito. E agora a gente vai aprender a ser assertivo e não ser agressivo. Toda minha aula eu gosto de trazer o indivíduo a refletir sobre, primeiramente, o significado, a etimologia da palavra. Se a gente vir a pensar na palavra assertivo, vem do latim assertus, que é clamar sobre um direito, é pedir, é manter, é afirmar. E quando a gente completa essa etimologia, nada mais é do que você expressar as emoções e as opiniões, mas de maneira firme, diante das pessoas, mas sem ser agressivo e hostil. Se na própria definição, Érica, já diz que para ser assertivo você não pode ser agressivo, se na sua comunicação você traz hostilidade, tenha certeza que você não está sendo assertivo. Basta a gente parar e refletir. Se eu sou grosseiro contigo, você vai concordar com as minhas afirmações? Não. Com os meus argumentos? Não. O que a pessoa precisa entender de uma vez por todas, que primeiramente o ser humano aprende a entender a forma da comunicação, para depois entender o conteúdo. Vamos pensar num bebê. Se eu pego um bebê e falo assim para ele, vou te jogar aqui de cima, lá, 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 lá. Ele vai rir, ele vai gostar. Sim. Porque primeiro ele aprende as feições, a linguagem corporal, a voz, a entonação, para depois entender sobre vocabulário, conteúdo. Então não adianta você escolher perfeitamente as palavras, utilizar um argumento embasado, com excelentes exemplos, mas com uma cara fechada, com um tom agressivo. A pessoa não vai se conectar e você jamais será assertiva. E a gente quer ser assertivo com o objetivo de chegar na persuasão. Convencer o indivíduo A fazer o que você Aqui eu proponho. No entanto, quando a gente fala em persuasão, a gente precisa também entender que eu não tenho a capacidade de mudar ninguém. Eu tenho a capacidade de fazer o indivíduo refletir e aí ele vai pensar, ele tem razão, e ele vai escolher se vai mudar ou não. Você dá os gatilhos e os caminhos propostos. Isso daí. E de acordo com a sua tom de voz, com seu gestual, e que a pessoa decide se ela vai embarcar na sua ou não. Ou não. Por quê? Ela, a priori, capta a forma. Quando a gente fala em comunicação, a gente tem forma e conteúdo. Forma é voz, é o som da sua fala, se ela é alta, se ela é baixa, se ela é grossa, se ela é fina, se ela é soprosa, e o corpo. Para depois ele, realmente de forma congruente, entender esse conteúdo. Mas se eu não trabalho a minha forma, não adianta. Você não vai conseguir apenas com a linguagem verbal convencer alguém. Ser direto, ser assertivo. No entanto, é até interessante a gente falar sobre uma pesquisa, quando você trouxe o briefing para a gente discutir, de uma pesquisa feita pelo professor Albert Mehrabian, que foi propagado que 97% da comunicação está atrelado à linguagem corporal e à voz. E apenas 7% à linguagem verbal.
Realmente, as porcentagens são essas. Mas a gente precisa desmistificar isso, que, opa, basta eu trabalhar a forma que eu consigo ser assertivo, persuasivo, conectivo, convincente. Não. O que ele queria com essa pesquisa? Ele queria mostrar como a emoção era comunicada. Então, ele pegou pequenas palavras, sentenças, e mudou a forma como falava essas sentenças e palavras. Por exemplo, se eu chego aqui para você, Eric, e falar, que legal. Mas eu falo, que legal. Você vai achar legal? Não. Claro que não. Pouco importa o conteúdo. Então, se eu não uso a forma em harmonia, em congruência com o meu conteúdo, o que menos importa é a palavra. No é caso, o vocabulário. a forma, a gente está falando também do tom de voz. Do tom de voz. E os gestuais. E o gestual. É a soma dos dois. É a soma que dos vai dois que passar configura a linguagem não verbal. Sim. O que é a linguagem não verbal? É que não sai conteúdo. Então, voz é som. E a linguagem não sai vocabulário, não sai palavras, mas ela gera significado. Sim. A partir do momento que você une voz, linguagem corporal e linguagem verbal, harmonicamente, congruente, você, de fato, começa os caminhos para a assertividade. Por quê? Nessa pesquisa, ele colocou que 38% está atrelado à voz, 55% ao corpo e apenas 7% ao conteúdo. Claro, olha o tamanho do conteúdo. Então, a gente não deve generalizar. A gente consegue aprender algo pelo conteúdo. Mas se, de fato, essa forma não está em congruência, em harmonia com o conteúdo, a gente não se conecta. Basta a gente pensar na universidade. Quem aqui não teve um professor universitário que falava baixo, monótono? Tu vai dormir. Imagina no EAD. Claro, pior ainda. Que você não tem a conexão, a aproximação, o ambiente, a energia. Então você precisa mais ainda da forma. Mas jamais eu vou falar que o conteúdo é menos importante que a forma. Ela é tão importante quanto. Então vamos dividir voz, linguagem corporal e linguagem verbal. Do que adianta, Érica, você ter um vocabulário incrível, excelentes exemplos, ter um conteúdo aprofundado, uma voz maravilhosa, mas você não olha para a sua audiência? Fica de braço cruzado, uma postura desleixada, uma vestimenta desnecessária para aquele ambiente. Você vai se conectar? Com certeza não. Claro que não. A imagem, ela realmente conta muito. Eu até comentei nas mídias que eu fiz uma consultoria de imagem por causa disso. Por conta disso. Porque as pessoas às vezes acham que falar é só você falar de fato. Estou falando, então estou me comunicando bem, é uma mentira. Claro. E a mesma coisa serve para roupa. Então eu sempre brinco, olha, se eu for para uma reunião gerencial com a roupa que eu vou para academia, o pessoal vai me expulsar da sala. Faz sentido. Não vai nem... Faz sentido você ir de terno e gravata para a praia? Também não. Então não faz sentido você ir de bermudinha, de sunga para determinados lugares. Não é que você não possa usar. Você precisa apenas refletir se aquela vestimenta combina com aquele ambiente. E com a mensagem que você quer passar. Com toda certeza. Eu acho que, como eu venho da área de TI, as pessoas sempre pensam, não tem importância, vou seguir o exemplo dos grandes de TI, o Steve Jobs. Sim, andava sim. só de camiseta preta e calça jeans. Gente, mas ele era bilionário. Você é o Steve Jobs? Ele poderia andar de qualquer jeito. Quando você for, aí tudo bem. Então a gente precisa refletir nisso, que de todos os nossos sentidos, o mais aflorado é o visual. Exatamente. E, inclusive, deixa eu te fazer uma pergunta. A gente está aqui falando sobre a questão da voz, questão de imagem, gestual. E quando a gente quer dar um feedback negativo? Maravilhoso. Tem um livro que é pequeno, não é nem tão propagado, da coleção Você S.A., de Roland e Francis B., se eu não me engano. Que eu gostei muito do passo a passo que ele orienta. Primeiro, elogia, critica, exemplifica e sugere. Dê uma solução. Então vamos pensar, vamos colocar isso, exemplificar, para isso ficar claro. Vamos supor que você seja minha secretária e quando eu te contratei, a gente chegou num consenso que no final do dia você iria responder todos os clientes, os e-mails de todos os clientes. Então, antes de qualquer coisa, Érica, isso é muito interessante, porque quando uma pessoa ela é contratada, o líder, o patrão, seja como for, vai falar as suas funções, mas depois ele quer cobrar muito mais. Tem que ter o alinhamento da expectativa. Tem que ter o alinhamento da expectativa. Você me propôs essa vaga para eu cumprir essas funções.
A partir do momento que entram mais funções, claro que as outras vão ter falhas, problemas. Sim. Então, ó, faça o que foi combinado. Todo mundo é maduro, todo mundo é adulto, então vamos ser sinceros um com o outro. Então, o primeiro ponto é esse. Uma vez que realmente eu te contratei e você está falhando em uma função que já tinha sido combinado, é o momento de eu conversar. Então, quando a gente pega esse beabazinho feito por Roland e Bia, vamos pensar novamente. Eu elogio, critico, exemplifico e sugiro. Então, eu vou chegar para você e vou elogiar. Pô, Érica, que bom você estar na equipe, os clientes te adoram, como você os abordam, sempre simpático, ambiente sempre muito bem limpo. Pronto, elogiei. Não precisa ser em demasia. Senão acaba sendo apelação, excessiva, não é para tanto. E aí eu venho para a parte do criticar. E aí a gente vai... Por quê? A partir do momento que você está trabalhando para alguém, você é adulta, você sabe que você tem responsabilidade. Então, também a pessoa ela precisa entender que ser assertivo não é ser passivo. Não é ser fofo. Tem uma diferença aí também, não é ser grosseiro. Mas se está tendo falhas, problemas, a gente precisa resolver. Porque senão se transforma numa bola de neve e depois piora. Sim, inclusive se porventura você resolver demitir a pessoa, vai vir aquela contra... Mas você nem me falou. Você nunca nem me mostrou por que eu tô sendo, por que não me avisou antes. E aí que entra o momento da crítica. Então, eu fui lá, te elogiei, gosto muito do seu trabalho, que bom que você faz parte da equipe. Os meus clientes adoram a forma como você os aborda, os respeita. Elogiei, aí eu vou para a crítica. E tenho percebido, ao olhar os e-mails, que há 3 dias os clientes não estão sendo respondidos. Então, já começa o processo da crítica e exemplifico. Que eu olhei o e-mail e não tem sido. Inclusive, traz a base, que não traz a base, é um fato. Isso, é um fato. É um fato. Contra fato não tem que argumentar. Se ela entrar no e-mail, ela vai ver que há 3 dias os clientes estão mandando e-mail e não estão sendo respondidos. E aí eu trago alguma solução ou sugiro alguma coisa. Eu gostaria de saber o que está acontecendo, o que a gente poderia fazer para que esse problema não continue. Então, além disso, você está vendo que eu estou trazendo beabá de como falar, que conteúdo trazer. Mas se eu falo isso com a voz alta, com a cara raivosa, gesticulando muito e já indo direto para a crítica, pô, Érica, você não está vendo os e-mails, você não está respondendo os clientes, uma fala acelerada, a pessoa vai achar que tudo que ela faz errado. E não é assim, talvez aquele dia, por algum motivo, foi um excesso de e-mails em relação às outras semanas. Sim, tem vários fatores também Fatores a que serem podem ter contribuído ponderados. para. Não sei, ela como secretária, o cano do banheiro estourou, então ela teve que resolver aquilo para ontem, que não pode ficar sem banheiro na clínica. Sim. Então vamos escutar primeiro. E eu sempre falo isso, para você ser assertivo, você precisa ter como aliado a empatia. E isso é difícil para muitas pessoas. Muitas pessoas. E quando a gente fala em empatia, e pega também o significado, é me colocar no lugar do outro. Mas eu gosto muito da definição que é entender as necessidades e o sentimento do outro, mas também entender as minhas. Sim. A empatia precisa ser uma via de mão dupla. Então, por isso que eu gostei muito desse roteirinho de Roland, porque no final, quando ele sugere, primeiro eu vou escutar. E aí eu vou somar também com as minhas necessidades e sentimentos. Inclusive, quando você faz esse alinhamento, é mais fácil, né? Tende a ser mais fácil que ande o processo de uma maneira fluida. Muito. Porque, afinal de contas, não foi algo que você impôs, e sim que vocês chegaram numa solução. E quando você traz a pessoa para a história... Isso, você cria empatia. E é muito interessante porque eu também abro para o diálogo. Sim. O que é o diálogo? É a interação entre sujeitos, que favorece a construção coletiva sobre algo. Então, eu estou construindo com você. Então, quando eu falo, o que tem acontecido? Por que você não tem respondido? O que a gente pode fazer? Exatamente. Então, ela vai mostrar. Ó, isso aconteceu, foi por isso, não. Então, a gente tem que ver quais foram os problemas. Aumentou muito o número, para a gente conseguir solucionar para que esse problema realmente não volte a acontecer.
Exatamente. E a gente colocando isso no meio digital, porque com a pandemia, muitas empresas... Agora, acho que está até tendo um movimento contrário, das empresas voltarem ao presencial. Mas boa parte delas foram para o digital. E, às vezes, você dá um feedback no digital... É bem diferente. É igual, eu acho que isso vem de muito tempo, desde lá a época do bate-papo da UOL, quando a gente digita com a caixa alta, o pessoal acha que você está brigando, mas é uma frase que às vezes você não está, você esqueceu a caixa alta. Isso. Então é uma linguagem ali oculta que se criou, uma norma que todo mundo segue. Se tá com caixa alta, tem gente que até pede desculpa, tá? Estava errado, não me interpreta mal. E quando você vai trazer o roteiro, toda essa dificuldade do feedback para o mundo digital. Qual seria o viés diferente? Ou a gente tenta usar da mesma forma? Tenta ligar a câmera primeiro para poder olhar? Isso, olhar e treinar. Primeiro, a gente também precisa entender que a comunicação não é o que você fala. É o que o outro entende. Então, você trouxe um exemplo muito bom. Sem querer eu coloquei em caixa alta. Eu vou saber que é sem querer? Então, quando a gente escreve, a linguagem escrita tem que ter muito cuidado. Sim. Que existem recursos como negrito, caixa alta, que a gente quer enfatizar aquele discurso. Quando a gente escreve, não tem a entonação, não tem a voz, não tem um som. E qual o objetivo da voz? Não é só transmitir a mensagem verbal. É transmitir a emoção dessa mensagem verbal. Então, na linguagem escrita, perde a emoção. Então, a gente tem que ter muito cuidado. Fica muito interpretativo de quem está lendo. Muito interpretativo de quem está lendo. Então, é ser o mais objetivo, porque quando a gente pensa também em assertividade, é ser direto. E eu sempre gosto de trazer analogias para o indivíduo pensar e entender de fato como usar essas teorias, esses conceitos. Vamos pensar juntos, Érica, num jogo de dardo. Está coladinho aqui na parede e aí você vai jogar. O que é necessário fazer para você acertar o alvo? Ter uma boa mira, né? Uma boa mira, primeiro. Focar no objetivo. No objetivo. E você vai conseguir de primeira, será? Não. Muito difícil. É com a prática. Com a prática. E isso que a pessoa precisa entender. Ela precisa entender que, para ser assertivo, eu também preciso praticar. Tem que ter o cuidado ao escrever, ao falar, roteirizar, me organizar, que aí eu vou estar trabalhando bem o conteúdo. E, junto disso, trabalhar o meu corpo e trabalhar o meu som. Tiago, mas eu não quis ser grosseiro. Mas a forma... Você já se olhou? Você já se ouviu? Se você tivesse no lugar do outro, do interlocutor, você iria gostar de ver e de ouvir a forma como você falou com ele? E aí a gente, mais uma vez, entra na empatia. Tem que trabalhar, tem que praticar, e existem diversas técnicas que te ajudam nisso. Mais uma vez, não é ser fofo o tempo inteiro, não é ser passivo, é você ter o controle de todos os quesitos que configuram a sua comunicação. Inclusive, se autoconhecer, porque todos nós temos uns vieses automáticos. Claro. Então, eu sei que às vezes eu sou muito assim, muito direta. Você Direta. Pergunta, bate pronto, foi, respondi. Caramba. Já era. Já foi, né? E palavra você não volta. Tem esse porém. E até trazendo um exemplo para a gente utilizar, se a gente estivesse numa reunião aqui com o cliente e o seu funcionário fosse grosso, muito grosso com o cliente, extremamente grosso. Como você trataria essa situação, sabendo que na reunião está o cliente, está o seu funcionário, vocês estão digital, você pediria para o seu funcionário sair, pediria desculpa? Qual seria uma abordagem mais tranquila de controle ali, você sendo dessa gestor, situação, sabendo que o seu funcionário saiu ali, perdeu o tom? E o problema também do digital é que fica filmado. Então, a gente também tem que ter muito cuidado com isso e como eu vou reagir a essa situação. Então, mais uma vez, vamos pensar numa situação. Tá tendo uma manifestação pacífica. Tá lá os manifestantes gritando com os cartazes e a polícia na frente. A partir do momento que a polícia joga spray de pimenta na cara dos manifestantes, o que acontece? Vai para violência. Começa a violência. O contra. Então, a partir do momento que a gente está tendo uma conversa e uma das partes te agride,
você também tem o direito de agredi-lo. Mas claro que eu não vou para esse caminho no mundo corporativo, mas eu preciso mostrar para o agressor que ele não está sendo assertivo e está sendo agressivo. E aí que entra o conceito, Érica, do escutatória. É escutar para falar, é a soma da escuta com a oratória. Então, a partir do momento que você foi fora do tom, desnecessária e agressiva, eu vou chegar e vou falar, Érica, a partir do momento que você pontua assim, assim, assado, é fora do tom. Não há necessidade. Você poderia não repetir isso, por favor? Mas falaria na reunião, na frente do cliente? Na frente do cliente. Porque o cliente, ele vai também receber isso e está vendo que é fora do tom e você pode perder a venda por conta de um membro da sua equipe. Sim. E se você é o responsável por aquilo, você precisa realmente resolver na hora. Mas lembra quando eu falei para você a importância do treinar, do praticar, para que isso não aconteça. Mas se aconteceu, isso precisa ser resolvido. E não fingir que nada aconteceu. E que você pode perder o cliente. Sim. Inclusive, o porquê eu perguntei se na hora, no ao vivo, porque talvez até o funcionário ouvindo, ele já se fecha e entra no embate. No embate. Ah, você está me corrigindo na frente do cliente, isso não é certo. Porque a gente não sabe como as pessoas podem reagir. Foi por isso a minha pergunta. Na hora, você colocaria... Por quê? Você também já conhecendo o seu funcionário, e por isso que a gente tem que entender também os perfis comportamentais humanos, você sabe que isso pode acontecer. A partir do momento que você fala e ele continua reagindo, de fato você vai precisar realmente ou mutar o indivíduo, se você for o administrador da conversa, e partir para o que é necessário, ser assertivo. No entanto, quando eu falo da escutatória, ele quiser continuar um embate, você vai chegar e vai conversar com ele. Ó, a gente pode resolver isso depois, porque agora o objetivo da nossa reunião é tal, e voltar ao que é necessário ser feito. O grande objetivo de ter esse treinamento e ter o cuidado e ter o tato é para isso, para amenizar qualquer tipo de ruído que, dependendo da situação, pode ser perdido. Trágico. E aí você perde tudo que você construiu por conta de um descontrole emocional. E aí que a gente sempre fala que ao entrar em reunião, o que faz o indivíduo controlar as suas emoções? Lembrando que a minha fala vem recheada de emoções. Sim. E dependendo da situação, essas emoções podem ser mais afloradas. Ainda mais se você estiver estressado, cansado, ansioso. O que fazer para isso não acontecer? E aí também existem técnicas para esse preparo. E a melhor de todas sempre será a respiração. Porque a respiração ela precisa ser trabalhada antes de qualquer apresentação. Mas as pessoas acabam trabalhando de forma não tão correta. Porque se você está nervosa, Érica, eu vou chegar para você e vou falar assim, respira fundo, Érica, está muito nervosa. Ao inspirar, fisiologicamente falando, você ativa o sistema nervoso simpático, que é responsável por acelerar o seu organismo. Só vai piorar a situação. É o efeito contrário. É o contrário. Então você tem que soltar o ar, expirar, que aí você ativa o parasimpático, que é para relaxar. Então, inspiro 3 segundos, seguro e solto de 7 a 10. Inspiro 3 segundos, seguro e solto de 7 a 10. Quando se estudou mindfulness, que é foco e atenção na atividade que está sendo realizada, agora, nesse momento presente, já provou que se eu faço isso 1 minutinho, eu já começo o processo de relaxamento. Então, se você já é uma pessoa com uma personalidade forte, estressada, você precisa começar a usar, sim, de técnicas para conseguir se controlar. Porque você sabe que tem um pavio curto. Sim. E isso você está falando no pré. No pré. E vamos supor, você passou por essa situação de super estresse, você estava lá querendo matar o seu funcionário, mas você não vai poder demonstrar isso. Na hora, como faz? Então, como é que você controla toda essa emoção para não passar, como você falou, na voz e nos gestos? E não pode passar na voz e no gesto. O que eu pontuo, como eu falei para você, ali todos são adultos. Sim. A partir do momento que você quer agredir, você sabe que está agredindo. Ninguém é inocente. Ah, foi sem querer. Quando começa a elevar o tom, a falar de forma ríspida, acelerada, a gente percebe que saiu do tom. Como você mesmo falou, saiu, já era. E aí, essa questão do pontuar não é dar os porros, só falar assim, Érica, isso, é necessário a gente não ir para esse caminho, vamos voltar ao objetivo da reunião e tal.
E pronto. E aí você começa a falar o objetivo da reunião para não dar tempo do outro contra-argumentar. Preenche o espaço. Preenche o espaço. E uma forma de preencher o espaço também, uma vez que o grande interessado pelaquela reunião e o nosso objetivo é o vender, você se direciona ao cliente. Faz uma pergunta. E então nesse aqui, o que você gostaria que fosse feito? Porque, de fato, se ele cortar também um cliente, aí já é demais. Ele sabe que, você já mostrou para ele, você precisa sinalizar que ele está saindo do tom. Porque se você se calar, e ali na reunião podem ter pessoas mais passivas, mais ouvintes, mais calmas, que vão ficar quietas. Sim. Eu tenho um amigo que ele falou, quando ele passou por uma situação dessas, a pessoa começou a falar alto, ele começou a falar baixo. A falar baixo. E aí, quando a pessoa parou, porque foi o que você falou, tem que ouvir o que você está falando. Até para ela continuar reclamando, ela precisa ouvir o que eu estou falando para Quando a gente está brigando, você quer o quê? Briga. Então você quer a briga mesmo, a conversação. O grito, você grita. A partir do momento também que você coloca o tom abaixo, não precisa ficar sussurrando, não. Você mantém o tom padrão. Porque a pessoa vai ficar gritando, e ela vai vendo que ela está perdendo as estribeiras. Sim. Então, a partir do momento que você pontua, isso também é interessante, que é um gatilho para ela. Realmente. Ela já percebeu. E ela está vendo que todo mundo percebeu. Mas todo mundo finge que nada aconteceu. Então, precisa ser pontuado. Érica, não vamos para esse caminho. É necessário a gente voltar ao objetivo. E quando a gente fala esse caminho, é pegar recorte da fala do outro. Então, Érica, isso, sabe? Que é o que ela falou. E ela vai entender perfeitamente porque saiu da boca dela. Sim, sim. Uma coisa que eu costumo fazer, que eu não sei se melhora ou se irrita outra pessoa, para evitar a discussão, eu fico calada. Eu espero a pessoa falar. E aí eu já ouvi várias vezes, você não quer falar? Então vamos encerrar. Não, podemos encerrar, não vou discutir. Mas acho que ao mesmo tempo, cria aquele gatilho, você está me ignorando, você não está me ouvindo, a pessoa vai ficando, às vezes, mais nervosa. Mais nervosa ainda. É a minha percepção, Isso mais daí. nervosa do outro lado, porque ela acha que você não está nem aí porque ela está falando. Mas, às vezes, não é... Falando por mim, não é isso, eu só não quero ficar discutindo. É sua forma de não entrar naquele problema. Olha, para eu não falar besteira igual você está falando, eu vou ficar calada. Melhor ficar calado. Aí Dale Carnegie, ele fala, essa teoria que eu estou falando para você, de pegar esse recorte e sinalizar que o outro está sendo do tom, não é o caminho correto para dar continuidade à conversação. Eu também concordo com você. Se você se calar ou você ficar baixando, a pessoa pode se estressar mais. Sim. Então é necessário realmente ela entender que ela passou do tom e ela é uma adulta, ela precisa se controlar. Então, claro que não é para agredi-la também. Você fez isso. Não é apontar, é o recorte da situação. Você acabou de dizer isso, não tem necessidade. Vamos voltar ao objetivo? E é hiper interessante que até o próprio Dale Carnegie ele fala para a gente não usar as adversativas, mas, porém, no entanto, que contradiz tudo que o outro disse. É usar mais as aditivas. E isso faz a gente pensar que põe mais o E. Aí complementa. Então, quando eu falo assim, Érica, ao fazer isso não é necessário, e dá a oportunidade para o outro falar. Aí ou você usa essa pausa ou usa a aditiva. Porque faz a pessoa pensar no que ela falou, porque você está usando as palavras dela. Inclusive, isso é até uma técnica de vendas. Isso é técnica de vendas totalmente. Por quê? Ela vai se sentir conectada com você porque você está falando o que ela disse. Então, se ela disse, como ela pode dizer que eu estou errado? Foi uma fala saída por você. Então, faz ela refletir. Então, você precisa sinalizar, mas aí com esse cuidado, com a voz na medida, com o corpo na medida, porque se eu também falo alto como ele, gesticulo em demasia, ele vai querer brigar. E aí tem aquelas técnicas que você comentou sobre o controle da sua emoção. Isso. A gente trabalhou muito isso no curso de oratória, você foi meu professor, de você criar a situação e se controlar na situação. Eu lembro de uma que foi era uma briga. Eu tinha um tema muito polêmico. E aí eu falava que eu tinha que defender aquele tema e entrava outra pessoa para poder contra-argumentar. Sim. Era uma aula que já aflorava. As pessoas entravam no personagem e até para cortar e falar, não,
calma, não vamos mais discutir, Isso. vamos acabar por aqui. E é uma das técnicas. E é uma das técnicas, é essa sinalização o que você está sendo agressiva. Então, a partir do momento que eu uso uma palavra de baixo calão, você vai pegar esse recorte. Tiago, você percebeu que você falou isso, isso e isso? Não tem necessidade. Se você continuar fazendo, é melhor a gente parar de discutir. Que discutir não é agredir. São opiniões opostas. Exatamente. E o diálogo existe quando as duas pessoas querem conversar para resolver. Conversar para resolver. Lembra o que é o diálogo? Uma interação entre os sujeitos, a gente vai construir aquilo junto. Eu não sou obrigado a concordar com você, mas eu preciso saber te respeitar. E tentar, no mínimo, refletir por que ela está indo por esse caminho. E eu só consigo se eu tenho esse controle emocional, se eu de fato escuto. E aí que tem o trabalho também da escuta ativa. Porque as pessoas, elas fingem que escutam. Exatamente. Escuta download? Isso, que é escuta download. O que é escuta download? É falar para responder e não para compreender. Então, a partir do momento que eu falo algo que você não concorda, Érica, você já está aqui, ó, formulando uma resposta. E eu continuo falando. E aí você vem e responde. Mas, na sua resposta, podem ter pontos que eu tinha falado, que você só poderia ter complementado. Sim. E às vezes também tem a questão do ego, de querer estar certo. Isso, sempre. Eu acho que isso conta muito. Conta muito, conta muito. E a partir do momento que você também é exposto com elegância, a pessoa também precisa entender que não adianta ser egocêntrica. Sim. Que você também pode ser exposto pelos seus erros. Nem sempre você está certo. Exatamente. E saber falar que você não sabe. Eu acho Claro. que às vezes as pessoas elas ficam com medo. Olha, eu não sei essa informação, eu vou procurar e te retorno com um dado mais preciso. Mas as pessoas às vezes têm medo de falar que não sabe e saem falando ou muda o contexto, ou fala uma coisa que não tem nada a ver. Não tem nada a ver. E todo mundo percebe, esse é o lance. Quando se tem uma falha e essa falha ela é enorme, gente, o receptor tá vendo que tá tendo erro, que tá tendo problema. Só você tá achando Só você tá achando que tá abalando. Então, por isso que eu falo para você que apenas ter a forma, a voz e o corpo e não ter conteúdo não adianta de nada. Os três são muito importantes. Eu divido em 33,33% para cada um. Por quê? Do que adianta você ter muito conteúdo, aprofundamento, mas você tem aquela voz que é uma voz muito aguda. Então, você tá lá com o corpo maravilhoso, os gestos na medida, boa postura, vestimenta, excelentes argumentos, mas você tem aquela voz fria. Isso vai ser o ruído da sua comunicação, porque é chato, é estridente. Aí dependendo... Desfoca. Desfoca. Se eu tô falando muito alto, desfoca. Então esse vai ser o ruído. E você não vai estar sendo assertivo, porque você não está se conectando. Se você tem um som perfeito, o conteúdo perfeito, mas você tem um corpo, como te disse, fechado, braços cruzados, vestimenta que não condiz com o ambiente, não olha, não sorri, vai se desconectar. E do que adianta você ter corpo, linguagem corporal, voz e cheio de vício de linguagem, hesitações? Você não tem coerência na sua fala, não traz excelentes exemplos, dados, fatos. Sim. E deixa eu até agora, lembrei de no curso a gente passou muito pela questão, quando você está apresentando, você olhar para o público. Para o público. No digital. Muito bom, muito bom. Como você faz para poder... Porque às vezes você tem que passar uma apresentação que ela é longa, você sabe que ela é longa, você Cansativa, sabe que você né? vai ficar falando, mas ao mesmo tempo você precisa que a pessoa preste atenção. E você não tem o olhar. Porque às vezes você está compartilhando o seu slide, aí às vezes a pessoa fecha a câmera, sei lá, nem tá ali mais, mas como é que você deixa minimamente interativo quando você tem essa situação? A pessoa se sentir olhada, mesmo você na frente de uma tela. Então, o olhar, quando eu estou na frente do computador, é a câmera. Eu sei que é hiper difícil, Érica, mas a gente precisa olhar mais para a câmera. O grande problema é que a gente também se ama. Um pouquinho antes aqui, a gente tem aqui ao nosso lado um visor, a Érica pediu para desligar, porque senão ela fica se olhando. O mesmo é no remoto. Se você fica ali com a sua carona, você vai ficar se olhando. E se tem os quadradinhos também, você também vai ficar olhando os outros. E o outro pode não se sentir contemplado porque não vê o seu olhar, vê o seu olhar disperso. Perdido. Então, o melhor é esse bom enquadramento, manter o olho da câmera próximo do teu olho, na direção do seu olho, na verdade, para quem está do outro lado se sentir olhado.
E desliga essa câmera se você acaba, né, fica olhando o tempo inteiro para você. É interessante, às vezes, você olhar para os quadradinhos também para o outro ver que você quer interagir. Mas no seu momento de fala, você tem que olhar para o foco da câmera. E aí, fecha sua fala com uma pergunta, olha para os quadradinhos do lado. E fica em silêncio. E fica em silêncio. Eu já reparei em reunião, se eu faço uma pergunta e fica em silêncio, as pessoas começam a se incomodar. Inclusive quem está do seu lado que sabe que não é a pergunta não é para ele. Que não é para ela. Porque já me falaram isso. Odeio quando você pergunta e fica calada. Eu falei, mas se eu perguntei, você quer que eu responda? Mas o interessante também de você chamar alguém pelo nome para contemplar a sua pergunta se faz necessário. Porque se você fica em silêncio, também a pessoa pode ficar aquele silêncio e ninguém responder. E você fica mal. Então, a partir do momento que você faz a pergunta, fez o silêncio e a pessoa não contemplou, ninguém contemplou, você pode falar. Pô, mas lembra lá da questão do feedback? Você começar com algum elogio? Érica, essa temática vai muito ao encontro do seu trabalho, porque nos últimos você fez assim, assim, assado. O que você pode contribuir? Não é só chamar a pessoa. Ah, Érica, João, Pedrinho. Porque a pessoa pode se sentir constrangida também. Mostra que ela tem conteúdo a oferecer. Sim. Pega um recorte do que ela já fez que foi importante para a equipe, que teve resultados. E ela vai se sentir valorizada. E você também ajudou ela. Realmente, eu posso falar sobre isso. Sim, sim. Na verdade, acho que quando a gente começa a ocupar esses cargos de liderança, a gente tem uns desafios muito além do que a gente imagina. Imagina. Como você já citou aqui, você tem que controlar a forma que você fala, você tem que controlar a sua emoção, que eu acho que é um dos pontos mais difíceis. Porque às vezes você está irritado. Claro, eu vejo muito, principalmente no LinkedIn, essa valorização do líder herói. Só que não existe isso. Não existe. O líder em questão, ele também está de mau humor. Ele é ser humano. Ele também briga, Isso. Ele também teve aquele dia que quero acabar com esse dia. A mulher tá em TPM, a pessoa dormiu mal, a pessoa tá passando mal, é ser humano. Por isso que eu falo que ser assertivo não é ser passivo, não é ser fofo o tempo inteiro. De fato, não pode ser agressivo. E existem caminhos para te ajudar nisso. Existem diversos treinamentos que te ajudam nesse controle emocional e controle comunicacional. Mas o outro precisa entender também das funções dele, que ele é adulto. Que ele tem responsabilidade. Que ele está ali com um propósito. Com um propósito. Que é um propósito corporativo. Claro. Seja, e aí a gente entra muito, existem pesquisas para tudo, se tem o profissional engajado, pouco engajado, seja lá o que for, mas ele tem o objetivo de ganhar o seu salário no final do mês para realizar os seus sonhos. Sim. E para isso ele precisa cumprir suas responsabilidades. Apesar que hoje a gente vê uma certa mudança nessa geração. Eu vejo algumas pesquisas que os jovens agora, eles não estão mais querendo esperar. Na nossa época, a gente foi subindo. Eu fui estagiário, técnico, analista. Criava raiz, né? Você ia construindo. Só que agora eles entram já querendo virar gerente. Já, direto. É Se não é desafiador para eles, eles saem. Impressionante. Essa retenção está cada vez mais difícil. Mais difícil. E entra muito nessa questão do líder conseguir manter nessa linguagem que eles vão entender. Ainda tem isso. Você tem que trazer alguma coisa em comum. Em comum. Porque às vezes eu sei que as pessoas mais novas... Eu não gosto, mas tem gente que gosta de anime, gosta do dorama. Então, às vezes, se você entender só o que é aquilo para puxar um assunto, olha como e é que foi. E o que é isso que você está falando comigo? Empatia. Exatamente. Você trazer também, entrar no mundo da pessoa para poder trazer ela Eu só vou te ouvir, Érica, se as suas verdades corresponderem às minhas. Se o que você fala faz sentido para mim. Mas é porque antigamente a gente respeitava muito as hierarquias. Exatamente. E hoje em dia isso não acontece, está tudo muito horizontal. Esses jovens adolescentes que entram para trabalhar, eles se comportam com o líder, o dono da empresa, como se fosse um amigo dele. E aí você quer fazer esse indivíduo mudar? Olha o trabalho, o desgaste desse líder. A pessoa precisa entender que a comunicação não é estática. A comunicação que funcionava 10 anos atrás não funciona agora. Não funciona. E mesmo assim você tem que saber colocar os limites. Tem que saber colocar os limites. Realmente a gente é amigo, vamos beber, vamos tomar um chopp, mas eu continuo sendo teu chefe. Isso daí. E precisa, porém,
Lembra? Eu tenho também as minhas necessidades. E você precisa entender. Mas para o outro se conectar imediatamente com você, primeiro você vai corresponder às dele. Sim. Então ele vai se sentir ouvido, acolhido. Então ele passa a gostar mais de você. Quando a gente lê aquele livro também, As Armas da Persuasão, que fala da afeição, e um dos pontos da afeição é a semelhança. O indivíduo, ele acaba gostando mais dos seus semelhantes. Sim, porque ele vê Ele se identifica ele mais. refletido de alguma forma. Isso, o Entra rapport. Tá vendo? E tudo vai costurando, Érica. E a pessoa, caraca, é tão difícil? Não. Mas é porque também o indivíduo, qualquer indivíduo, o líder, ele tem essa necessidade de fala, e você falou muito bem do ego. Pô, eu sou o líder, eu tenho que me horizontalizar, mas você precisa daquela equipe, senão você não ganha dinheiro. Ninguém faz nada sozinho. Ninguém faz nada sozinho. Então por que não mudar? Por que não refletir e ver que a forma de se comunicar agora é com rapport? Exatamente. É com empatia. Senão você só vai se desgastar de fato. E Não vai alcançar conseguir os os resultados. Perfeito. Tiago, a gente está chegando aqui ao final do nosso episódio. E eu sempre termino com uma pergunta. Certo. Que tem a ver com o nome do podcast, que é Insights com Cafeína. Sim, Cafeína, sim. claro, café na veia, não tem- é um vício assumido. E o Insights é porque quando eu tive a ideia de gravar o podcast, era trazer temas que refletisse exatamente o que a gente fez hoje. Sim. Trouxesse ideias, questionasse algumas coisas. Então, o que eu queria saber é o que te dá energia, assim como a cafeína, ou não como a cafeína para você, te dá energia para continuar, para seguir a sua meta, os seus desafios, fazer os seus planos. Claro. O que hoje em dia te dá essa energia para seguir? Confesso para você que tomar um cafezinho pela manhã é um excelente energético, sempre. Mas o que é o meu propósito de vida, o que me motiva é saber que ensinar os meus alunos essas técnicas de comunicação geram resultados na vida deles. E é muito importante que você já passou por mim e eu consigo sentir isso imediatamente. Acabar a aula e a pessoa, pô, passou tão rápido, e vir cheio de perguntas, seja uma palestra que depois eu abro para as perguntas e todo mundo quer saber, e as pessoas entenderem que a comunicação de fato é uma habilidade. A linguagem verbal é uma habilidade exclusivamente humana, mas ela não é um dom. É uma habilidade que sim pode ser trabalhada, pode ser ensinada. Existem técnicas para isso. Oratória é um conjunto de técnicas que constitui a arte de falar bem em público. Se são técnicas, elas podem ser aprendidas. Claro, Érica, que existem pessoas que têm uma facilidade para se expor, mas não necessariamente faz ela ser um bom comunicador. Exatamente. Tem uma grande diferença, falar em demasia e falar bem. E bem só com técnicas. E se eu tivesse coragem, eu tatuaria uma frase de Sócrates, que eu adoro. Fale para que eu te veja, mas eu sou tão abusado que eu complemento até Sócrates. Mas fale bem, porque só assim realmente você vai ser visto, reconhecido e valorizado. Perfeito. Eu tive o prazer de ser sua aluna. A gente sempre implicava muito um com o outro. Porque muito. Batia de frente, eu gosto de alunos assim. Cheio de argumentos. E eu acho que é um pouquinho daquela coisa, você implica com quem você gosta. Claro, claro. Então, eu até, a Juliana e a Camila que fizeram o curso comigo, falaram, pô, você implica com o Thiago? Eu falei, cara, pra mim é o melhor ali. E vou implicar com ele até a gente Por isso que essa relação sair. continua, né, Érica? Continua até hoje. Hoje eu estou aqui feliz demais em ver essa sua evolução. Eu que agradeço. Muito obrigada, Thiago. Obrigado. Pessoal, chegamos ao final de mais um episódio. Espero muito que vocês tenham gostado e vejo vocês no próximo episódio. Até mais!